Olá, pessoal! Tudo beleza? E aí, como é que vocês estão? Prontos para a gente começar mais uma semana, dando continuidade à última aula dessa unidade 1. Não sei se vocês perceberam, pessoal, essa unidade 1 a gente está conversando sobre a heterogeneidade da paisagem. E tivemos várias aulas conversando sobre os fatores que explicam a heterogeneidade da paisagem. Então, nós começamos com os fatores naturais, que a gente chama modeladores naturais. Nós conversamos então sobre o clima, o relevo, distúrbios, interações bióticas, sucessão ecológica. Depois chegamos para o homem, né, as mudanças no passado, as mudanças atuais com a fragmentação de hábitats terrestres, hábitats aquáticos. Vimos o efeito da redução da área de um habitat, como que isso explica a perda de espécies, extinção de espécies. Vimos o efeito do isolamento entre os fragmentos, a distância entre os fragmentos, como que isso, o tamanho dos fragmentos também afetando populações pequenas, a distância entre os fragmentos dificultando a manutenção da metapopulação e da metacomunidade também. E chegamos agora na conectividade e como restaurar essa conectividade da paisagem. Então vamos começar com a conectividade. Só para vocês entenderem, pessoal, isso aqui é uma representação de uma paisagem com os elementos que a gente costuma encontrar. Então, nós temos as manchas, aqui temos mancha B, e temos a mancha A1, A2 e A3. Elas estão imersas, elas estão dentro de uma matriz que é modificada, tá? Então, essa matriz é o que a gente tem, é a unidade dominante da paisagem. A gente já vai ter uma aula mais para frente só sobre esse modelo de mancha, corredor e matriz, tá ok? Então, aqui a unidade que domina é o que a gente vê em maior proporção é a matriz, tá ok? Então, o que a gente vê em maior proporção a gente chama de matriz numa paisagem. Nem sempre é claro, a gente sempre tem que entender e analisar essa paisagem para saber o que está em maior proporção. O que for em maior proporção é matriz. Aqui é uma matriz antropizada, né? Porque a gente tem pastagem, tem um pedaço da matriz que é reflorestamento e tem uma parte de agricultura. E então, pessoal, a gente tem formas de conectar essas manchas. As manchas A1, A2 e A3 estão conectadas, vocês estão vendo aqui, né? Por corredores. Então, o que é um corredor? É uma área linear e homogênea, então uma área alongada é um corredor. Isso aqui não é um corredor porque não é alongado e não está conectando coisas, tá ok? E então, pessoal, nessa matriz aqui, será que ela está totalmente conectada? Todos os fragmentos estão conectados? Esses daqui não estão, né, pessoal? E ele está conectado para quem? É um ponto de vista que a gente vai avaliar nessa aula. Está conectada fisicamente aqui, ó, isso aqui está fisicamente, mas será que animais, todos os animais, eles conseguem usar esse corredor? Será que as plantas estão usando esse corredor aqui para mandar seus pólens, suas plântulas? Então, a gente sempre tem que fazer essa pergunta, está conectado para quem? Então, por isso, pessoal, a gente vai ver que temos diferentes tipos de conectividade. A gente tem a conectividade estrutural, a funcional e ainda a gente tem uma propriedade da matriz que é a permeabilidade. Então, pessoal, vamos ver essa imagem de satélite aqui ao longo do tempo. Então, eu tenho de 1984 a cada 2 anos até 1998. Então, aqui a gente tem uma unidade da paisagem só, que era a vegetação. Se não me engano, isso aqui veio lá do centro-oeste, região que estão plantando soja. Então, antes não tinha soja, antes era só cerrado. Começou uma aberturinha, essa abertura 2 anos depois se intensificou aqui nas bordas. Apareceu uma nova unidade da paisagem, que é a área não habitat, aqui é o solo exposto, ó. Solo exposto, então já se transformou numa paisagem, né? Eu já tenho heterogeneidade, eu tenho 2 unidades da paisagem, área de vegetação e a área de solo exposto aqui. Tá ok, pessoal? Então vejam só.
Então, daqui para cá, a gente teve uma paisagem muito fragmentada, né? Uma fragmentação muito intensa aqui, vocês estão vendo. Então, começam a ter manchas, fragmentos de floresta, floresta cerrado, fragmentos e alguns mais isolados, um mais distante do outro. Então, houve fragmentação nessa paisagem? Sim, muita. Quais são os problemas, pessoal, que são gerados? Só relembrando, vou interferir nessa fragmentação. Antes, pensa, os organismos, inseto, aves, mamíferos, podiam transitar livremente porque tudo era habitat. Agora aqui, ó, já virou como se fosse um jogo de xadrez. Alguns lugares que o organismo pode passar, outros lugares que ele evita, porque aqui são áreas antropizadas, áreas de casas, áreas de plantações, então já não é fácil o deslocamento. Pense que certas espécies elas só se deslocam em áreas de habitat, então essas áreas de não habitat são áreas que apresentam dificuldade para os organismos cruzarem. Então isso vai afetar a dispersão, a migração de espécies dentro dessa paisagem. Com isso, né, vai afetar a dinâmica da metapopulação a longo prazo. Por quê? Porque os organismos, ó, vamos ver aqui como que é a metapopulação. Então, eu tenho, por exemplo, em amarelo são indivíduos de uma população e verdinho são as manchas. Então, veja que nessa mancha aqui, ó, essas manchas que não tem amarelo, que são só verdes, são manchas e fragmentos que a espécie entrou em extinção. Está escrito aqui em inglês, né? Entrou em extinção. Então, a metapopulação funciona dessa maneira. Indivíduos, né, propágulos de uma mancha, de um fragmento, se deslocam e recolonizam, né, fazem migração recolonizando manchas onde a espécie foi extinta. Então, se a paisagem é conectada, essa metapopulação, essa migração com essa recolonização pode acontecer. Agora, se eu tenho uma paisagem fragmentada com uma baixa conectividade, essa migração aqui, ó, não vai ocorrer. Então, eu vou começar a somar locais que a espécie foi extinta que não vai ser recolonizado. Aqui também. Então, se a matriz está muito alterada, se a matriz está com elementos aqui, né, que foram inseridos elementos antrópicos, casas, vilas, áreas de plantação, pastagem com animais, tudo isso vai dificultando a migração de indivíduos para essas manchas. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Então, só para lembrar, pessoal, que conectividade é o inverso de fragmentação. A conectividade da matriz. O que é conectividade da matriz, pessoal? Então, é o grau em que a paisagem facilita ou restringe, limita o movimento entre os fragmentos. Então, é o grau da paisagem em facilitar ou limitar o movimento entre os fragmentos. Então, aí a conectividade, pessoal, por isso, portanto, né, ela vai influenciar a sobrevivência e a dinâmica de populações, entendeu? Então, essa conectividade da paisagem é muito importante, pessoal, para a gente saber a chance dessa espécie persistir na paisagem ou não. Então, se eu tenho uma paisagem com baixa conectividade, a tendência é que as populações vão ficando menores, tendendo à extinção e com dificuldades de recolonização em áreas que foi extinta. Por quê? Porque ela não está conseguindo se dispersar nessa matriz. Então, pessoal, quais são os fatores que alteram essa conectividade na matriz? O que causa essa baixa conectividade? Quando eu mudo a composição das unidades da paisagem. Então, composição das unidades são quais unidades eu tenho dentro da minha paisagem. Então, se eu mudo o que eu tenho dentro da paisagem, colocando unidades antrópicas, introduzindo unidades antrópicas como áreas de agricultura, cidades, vilas, áreas de pastagem, pense naqueles parques industriais, zonas francas, são áreas de mineração, áreas de
uso antrópico muito intenso e essas unidades que foram introduzidas, humanas, elas são muito diferentes, são ecossistemas muito diferentes dos ecossistemas naturais. Então, com isso, vai afetar as espécies que querem circular, que precisam transitar nessa paisagem. Então, como que eu altero a conectividade da paisagem? Introduzindo manchas antrópicas, introduzindo áreas antrópicas e mudando também a configuração da paisagem. Configuração é o arranjo das unidades. Então, quando eu falo de fragmentação, eu estou mudando o arranjo. Então, olhem só, vou dar uma volta aqui, ó. Então, eu mudei a configuração antes, o arranjo das coisas, toda a minha paisagem era verde, ela era de floresta. Então, olha como eu mudei o arranjo da paisagem. Agora eu tenho algumas manchas, eu tenho tudo picotado, eu tenho muitas áreas de não hábitat, então eu mudei a configuração também. A gente vai ter uma aula mais aprofundada sobre isso, tá ok? E então, aumentando a fragmentação, aumentando as bordas na paisagem, eu estou mudando a conectividade dela, diminuindo o tamanho dos fragmentos, aumentando a distância, aumentando o isolamento entre os fragmentos, eu estou mudando conectividade, pessoal. Então, eu estou transformando uma paisagem que era assim, ó, inteira verde, numa paisagem toda recortada. E como que a gente mede, então, a conectividade da matriz? Primeira forma de medir se uma matriz está bem conectada ou não, a gente fala de conectividade estrutural. Então, como o nome já diz, se refere à estrutura física da paisagem, aquilo que eu olho no mapa, independente se o organismo usa, se o organismo cruza a paisagem. Então, primeira forma de medir é a estrutura física. Então, eu vou dizer se eu tenho manchas, o tamanho dessas manchas, a distância entre as manchas, se eu tenho um corredor de vegetação ligando. Então, isso é a conectividade estrutural, tá ok? Agora, se os organismos estão aproveitando, se essa conectividade estrutural é efetiva para as espécies que eu quero conservar, isso é um outro passo. Então, primeiro a gente mede a estrutura física, que nem aqui. É uma imagem de satélite, tá, pessoal? Aqui, ó, totalmente conectada essa paisagem. Aqui já um baixo grau de conectividade. Tá ok? Então, eu estou medindo por satélite. Agora, pode ser que um roedor ele consiga atravessar todas essas manchas? Pode ser. Tá? Então, o primeiro passo é avaliar a estrutura física. Depois, a gente avalia a estrutura, se ela funciona para os organismos ou não. Então, pessoal, aqui vocês podem ver que a conectividade estrutural, a estrutura física foi mudando ao longo do tempo, né? As manchas eram muito próximas e agora elas estão ficando menores, tá vendo? Manchas pequenas, um pouco mais distantes entre si. Então, o que que mudou? Mudou a composição, o que tem nessa paisagem? Mudou? Mudou. Então, eu introduzi um novo elemento antrópico aqui, essa área em branco. Mudou a configuração, o arranjo da paisagem? Mudou também. Antes ela era toda conectada, agora eu tenho uma paisagem formada por manchas, por alguns corredores, por diferentes tamanhos de manchas, diferentes formas. Então, mudei a configuração, o arranjo das coisas dentro dessa paisagem. Com isso, eu mudei o quê? A conectividade estrutural, que foi nitidamente diminuindo nesse sentido ao longo do tempo. Agora, pessoal, a outra etapa é avaliar se essa conectividade estrutural está funcionando para as espécies dessa paisagem. E isso a gente chama de conectividade funcional. Seria como se perguntasse, essa conectividade funciona? Essa estrutural? Então, essa é a funcional. Como é uma onda, né, de análises que estão rolando na ecologia funcional. Então, a gente tem a conectividade funcional também. Então, o que que é a conectividade funcional? É a relação comportamental entre um organismo e os elementos da paisagem. Então, é avaliar o comportamento, o movimento desse organismo nos elementos que a gente tem nas paisagens. Como que ele está, se
se aquela paisagem que eu avaliei estruturalmente, se ela está sendo usada, se ela está sendo efetiva para os organismos. Então, essa é a verdadeira conectividade, pessoal. A estrutural não me diz se funciona ou não funciona, só a estrutural, pegar o mapa e ficar contando quantas manchas, o tamanho das manchas. Agora, isso não me diz se é uma paisagem conectada de verdade ou não. Aqui é o de verdade, é saber se os organismos estão usando essa estrutura que existe na paisagem. Então, ela é fruto da interação entre o organismo e a estrutura física da paisagem, é uma interação. Então, saber se o organismo reconhece aqueles corredores, se ele consegue usar, se está sendo efetiva essa paisagem, se ele consegue cruzar a paisagem. Vai depender do quê? Da capacidade de dispersão do organismo, se ele consegue se mover, se ele tem capacidade de se deslocar. E cada espécie, pessoal, vai reagir de uma forma à fragmentação, né? A essas mudanças na composição, essas mudanças no arranjo da paisagem. Isso é muito particular de cada espécie, de cada grupo taxonômico. Não existe uma paisagem fragmentada nem conectada para todas as espécies, pessoal. Tem que ser avaliado espécie a espécie, ou no mínimo de grupos funcionais diferentes ou táxons diferentes. Então, pessoal, quais são os fatores que vão influenciar a conectividade funcional, aquela conectividade que é a real, se as espécies usam ou não a paisagem? Primeiro, óbvio, a estrutura espacial da paisagem, né, pessoal? Então, o que tem na matriz, do que ela é formada, então qual é a composição da matriz, se existem manchas do habitat que a espécie usa, se existem corredores, se também o tamanho das manchas, a distância entre essas manchas. Depende da capacidade de dispersão de cada organismo. Né? Se o organismo se dispersa em longas distâncias, tem uma chance dele migrar de um fragmento para o outro. Se ele só se dispersa em áreas de não habitat pequenas distâncias, então manchas muito distantes, esse organismo provavelmente não vai conseguir alcançar. Depende do tamanho do corpo do organismo, né? Porque se ele tiver que percorrer grandes distâncias e tiver um corpo, né, do tamanho reduzido, fica mais difícil. Restrições fisiológicas, porque se ele tolera áreas mais ensolaradas, com baixa umidade, de solo exposto, com temperaturas mais elevadas, se ele tem adaptações morfológicas para andar sobre o solo exposto, né, que às vezes, ou se ele também se é uma ave, se tem capacidade de voar a longas distâncias, tem asas adaptadas a longos voos. Questões sensoriais também, e com isso questões comportamentais, tá, pessoal? Aqui nos sensoriais inclui também o comportamento. Então, se ele percebe que é uma área de não habitat, ele pode, por comportamento, não optar, não se arriscar, sentir medo, desconfiança e resolver não cruzar a matriz, tá ok? Então, por comportamento, por questões sensoriais, fisiológicas, tudo isso vai influenciar se uma paisagem vai estar conectada para aquela espécie ou não. Então, essa conectividade para a espécie é a conectividade funcional. Então, vamos ver, pessoal, um exemplo. É a mesma paisagem em A, B e C. Tá ok, pessoal? A paisagem é a mesma. Eu tenho essas manchas aqui de habitat, tá ok? Em cinza são as manchas de habitat, pensa em caatinga. E a área branca é a área não habitat, que pode ter um monte de coisa. Pode ter área de pastagem, pode ter área de agricultura, urbanização, solo exposto, mineração, tá ok? Então, eu tenho uma paisagem e eu estou interpretando a conectividade funcional, tá ok? De diferentes espécies. Eu tenho espécie A, eu tenho a espécie B e eu tenho espécie C. Essa linha, pessoal, corresponde
a conectividade funcional, então o quanto que a espécie consegue dispersar. Então, se tem a linha, quer dizer que ele consegue ir da mancha até a mancha que está conectada pela linha, tá ok? Então, eu tenho a mesma conectividade estrutural. Então, a estrutural é a mesma? Sim. Por quê? Porque eu tenho a mesma paisagem, eu não inseri corredores, a paisagem é idêntica. Então, estruturalmente, ela é a mesma. Mas vocês já estão vendo que eu tenho aqui, ó, valores de dispersão diferentes. Eu tenho dispersão de 400 metros para a espécie A, 200 para B e 100 metros para a espécie C. Então, você pode ver, ó, a diferença de linhas traçadas entre as espécies. A paisagem é a mesma, pessoal. Então, vejam que a espécie C, ela só consegue se dispersar em pequenas distâncias, ela só anda ela só consegue ir para a mancha que estiver mais próxima. Por exemplo, essa mancha daqui, ó, tá 100 metros de distância entre si. Já essa mancha está mais longe, ó, ela está a 200 metros. Então, a espécie não consegue percorrer essa matriz por mais que 100 metros. Então, essa é uma espécie que faz pequenos deslocamentos. Já essa espécie aqui já consegue deslocar até 200 metros. Como essa mancha está distante dessa outra mais que 200 metros, ela não consegue percorrer esse caminho. Então, essa paisagem está completamente, a paisagem aqui está completamente conectada funcionalmente para a espécie B? Não, porque daqui ela não consegue cruzar desse lado para esse lado aqui, porque aqui a distância é maior que 200 metros e ela só percorre áreas de não habitat até 200 metros de distância. Já para a espécie A paisagem está conectada funcionalmente em sua totalidade. Ó. Vocês estão vendo? A gente tem aqui que essa espécie consegue se dispersar até 400 metros. Então, mesmo essa mancha que é a mais distante dessa, que tem a maior distância, para essa espécie está conectado, porque ela consegue percorrer. A gente tem até, ó, lembrando a aulinha de escala, olha a escala aqui, ó, essa barrinha até aqui corresponde a 100 metros. Então, para essa espécie, como ela consegue percorrer até 400 metros de distância, a paisagem está conectada funcionalmente na sua totalidade. Então, está totalmente conectada funcionalmente para essa espécie. E qual que é a paisagem que está menos conectada funcionalmente? Para qual espécie? A que está menos conectada funcionalmente é para a espécie C, porque ela só consegue percorrer pequenas distâncias. Então, vamos pensar que espécies que poderiam ser. Isso aqui poderia ser um anfíbio, que só percorre pequenas distâncias por causa da temperatura, sensação térmica, baixa umidade, exposição a predadores. Vamos pensar aqui uma espécie que se desloca distâncias um pouquinho maiores, poderia ser um lagarto, e aqui uma espécie que se desloca amplas distâncias. Então, aqui a gente poderia pensar numa ave que voa distâncias maiores, tá ok? Poderia ser um roedor também, então uma espécie que tem um tamanho corporal intermediário, que consiga ter uma mobilidade maior e resistir às elevadas temperaturas aqui, né? Esse aqui já é quente, né? Numa mancha florestal de caatinga, numa área de solo exposto, a temperatura é muito elevada. E então, pessoal, o último atributo aqui da conectividade que a gente avalia na ecologia da paisagem é a permeabilidade da matriz. Então, permeabilidade, o que quer dizer? É a probabilidade de um indivíduo se mover através dessa matriz. Então, é a probabilidade dele se mover. E está relacionada, óbvio, à conectividade. Então, uma paisagem que tem uma conectividade maior, ela pode ter uma permeabilidade elevada para os organismos que eu estou avaliando. Então, ela tem uma probabilidade maior desse indivíduo se mover na matriz. Então, a permeabilidade, então, essa facilidade, né, que a matriz tem de permitir que o organismo se desloque, então, do que depende, né? Então, a dispersão nessa matriz depende do quê? Então, das características da matriz. Então, se ela tem elementos antrópicos muito alterados, solo exposto, se a gente tem mineração
permeabilidade já vai ser mais baixa. Então, quer dizer o quê? Ó, a probabilidade do indivíduo se mover vai ser menor, porque a matriz está muito alterada, muito diferente do habitat que a espécie requer, que ela necessita. Então, vai depender da similaridade entre a matriz e a mancha de recurso. Então, é o que eu acabei de dizer, se a matriz ela é composta por unidades da paisagem muito diferentes do que ela é acostumada, ao habitat que ela requer, então se a matriz tem unidades muito diferentes do habitat necessário para essa espécie, a permeabilidade da matriz vai ser menor, tá, ok? Então, se eu tenho áreas muito modificadas pelo homem, uma matriz muito modificada, então eu tenho áreas, como eu já disse, de mineração, áreas de agricultura com pesticidas, então isso está ficando muito diferente das manchas originais de habitat. A permeabilidade, então, né, essa probabilidade de cruzar a matriz vai depender, óbvio, né, das características da espécie, fisiologia, morfologia, comportamento da espécie, capacidade sensorial, mobilidade. Então fica aqui a pergunta, né, vou ou não vou cruzar a matriz? Não é só uma questão de querer, é de conseguir. Ai, que preguiça, né, de cruzar essa matriz, porque tá tão diferente, tá tão ensolarada, tá tão solo exposto, né? Então, pessoal, a gente chega para a segunda parte da aula, que é a solução desses problemas. Existem formas da gente aumentar a conectividade, pessoal, estrutural e, óbvio, né, a funcional, que é o que a gente quer. Vamos ver. Existe sim, pessoal, algumas técnicas que são conhecidas como corredores ecológicos. Então, os corredores, eles são formas de aumentar a conectividade da paisagem. Então, o que é um corredor ecológico? São faixas de vegetação ou habitat nativo, né? Porque habitat nativo que conecta manchas. Então, as manchas que estão isoladas dentro da paisagem. Manchas de quê? Remanescentes, manchas de habitat, do bioma que era característico dessa região. Então, eu posso ter diferentes formas de corredores, lineares ou alongados, aquelas tripinhas alongadas, trampolins ecológicos, que são chamados de stepping stones, a gente já vai ver cada um, e corredores de paisagem, que são corredores que englobam diferentes unidades da paisagem. Então, pessoal, só para vocês verem, eu tenho um fragmento 1, um fragmento 2, que estão completamente isolados. Por quê? Porque aqui tem outra unidade da paisagem que é não floresta, uma unidade aqui que pode ser solo exposto, degradado. Então, o que seria um corredor? Eu fazer uma faixa de vegetação, de preferência parecida, né, com a vegetação do fragmento 1 e 2. Para quê? Porque eu quero dar para as espécies uma sensação de continuidade, que isso aqui continua até chegar aqui. Então, isso é um corredor, é uma faixa de vegetação do bioma. Óbvio, né, pessoal, se isso aqui é uma mancha de cerrado, eu vou plantar espécies de cerrado parecidas, né, de preferência, muitas espécies aqui. Nesse espaço eu não vou plantar cactos aqui. Primeiro porque cactus é aqui do semiárido, então eu quero que as espécies que estão aqui dentro enxerguem isso como algo contínuo. Isso é conectar, é uma continuidade. Então, é óbvio que tem que ser feito com vegetação característica desse bioma. Aqui, pessoal, nessa imagem a gente pode ver os vários tipos de corredores que a gente tem. Então, aqui também tem um gradiente de conectividade, de menor conectividade para maior conectividade. Então, menor conectividade é não ter um corredor, é não ter nada ligando uma mancha a outra. Então, aqui não tem conectividade. Estrutural, tá, pessoal? Porque pode ser que uma espécie consiga ir daqui para cá, então funcionalmente essas manchas estão conectadas, mas estruturalmente não estão. Eu posso conectar essas duas manchas estruturalmente, pessoal. Sempre eu vou falar conectar estruturalmente, porque depois tem que avaliar se as espécies alvo desse projeto estão usando.
Então, estruturalmente, eu posso conectar com pequenas manchinhas de habitat. Aqui vão conter espécies similares às que a gente encontra aqui nos fragmentos. Então, se eu coloco pequenas manchinhas vegetais aqui, nessa configuração, isso se chama trampolim ecológico ou stepping stones. Stepping stones quer dizer pedrinhas de saltar. Então, aquelas calçadas, sabe, que a pessoa não enche de pedra, mas ela põe uma pedra grande aqui, outra pedra grande aqui, para a pessoa andar no jardim, época da chuva, sem sujar o pé de lama. Isso são stepping stones. Então, a ideia foi roubada, né? Essa ideia de ter trampolins ecológicos. Então, stepping stones feitos de manchas de habitat, tá ok? Então, aqui tem maior conectividade do que não ter as manchinhas. Isso aqui é importante, pessoal, que podem ser locais de repouso e descanso quando as espécies estão cruzando a paisagem, né? Você vê que diminui a área exposta para ela percorrer. Aqui é uma área exposta muito maior. Aqui eu já diminuí a distância a distância que a espécie tem que percorrer na área de não habitat. Aqui eu tenho um quase corredor fechado, só sobrou esse pedacinho, então isso aqui está mais conectado que isso aqui. E o corredor linear seria essa última opção aqui, que tá vendo? É alongado, é da mesma cor que a área de mancha, então ele foi uma área plantada, vegetada aqui com espécies características desses fragmentos. Então aqui é o máximo de conectividade que eu consigo ter nesse gradiente aqui. Então, trampolim ecológico, corredor linear. Numa paisagem, eu posso conjugar, eu posso reunir, pessoal, vários tipos de corredores de acordo com o que já tem disponível na paisagem, com o que está mais fácil. Então, aqui eu tenho uma proposta, em verde são unidades de conservação, tá? A área core aqui é a área nuclear, a área interna. Tenho aqui a área de borda, tá vendo esse verdinho, ou área tampão, zona de transição também é chamado, borda. Então, eu tenho, para conectar esses elementos aqui, eu tenho como opções nessa paisagem, eu tenho trampolins ecológicos, tá vendo que já diminui a distância, antes a espécie ia ter que cruzar toda essa área se não tivesse trampolim ecológico. Aqui eu tenho corredores lineares, vocês podem ver que ele está com uma cor diferente, está indicando que não tem toda a diversidade que eu tenho dentro das manchas, mas ele é uma tentativa de conectar às vezes com... seria aqui uma área de juremal, aqui na Caatinga, que é uma espécie, ela é nativa, ela cresce rápido, ela cria copa rápido, então é melhor ter um juremal conectando duas áreas do que não ter nada e ter um solo exposto, né? E aqui seria aquela outra opção que eu falei para vocês, que seria corredor da paisagem. Então, vocês estão vendo que tem várias cores aqui. Então, são vários elementos diferentes que tem nessa paisagem e, de preferência, pode ter áreas antrópicas, mas áreas de baixo impacto. Então, poderia ser áreas de pastejo aqui na Caatinga, que são áreas que soltam animais, mas que não é plantado capim, são áreas que os animais vão se alimentar, mas elas têm um baixo grau de alteração antrópica. E aqui seria uma área de restauração, uma área que está sendo recuperada. Então, pessoal, vocês podem ver que não é porque eu tenho um tipo de corredor que eu não vou ter outro, eles não se excluem, eu posso ter vários tipos de corredores conectando em diferentes graus essas unidades de conservação. Aqui só para vocês verem, pessoal, corredores lineares em estradas, ó. Isso aqui existe, viu, pessoal? É um caminho, uma passagem para animais por cima da estrada, tá ok? Aqui também, né, a gente está vendo de cima, isso aqui é um protótipo, né, de um corredor linear ligando uma área
até a outra, passando por cima de uma estrada, conectando os dois lados da estrada de habitat. Aqui também é um modelo. Pessoal, vocês podiam me perguntar como que eles sabem o local que deve ser feito esse corredor? Ou como que os animais sabem que é aqui que eles têm que passar? Para isso, pessoal, a gente tem um trabalho que é comum assim na área de ecologia de estradas, que a gente conjuga ecologia de estradas com ecologia da paisagem. São feitos estudos prévios aqui para a gente identificar quais os locais que os animais estão sendo mais atropelados. E com isso a gente consegue compreender, pessoal, que são áreas que eles tentam cruzar mais a paisagem. Então, áreas que têm muito atropelamento são áreas que os animais estão buscando atravessar mais por alguns motivos. A gente pode fazer um estudo de ecologia da paisagem e descobrir quais são os motivos. Geralmente são áreas de alimentação, são áreas de procura por água, tá ok, pessoal? Então, é feito um estudo preliminar para avaliar e determinar qual o melhor local para essa estrada, esse corredor linear ser construído. Olha que lindo esse corredor linear aqui, tá ok, pessoal? Conectando os dois lados da estrada. Temos também bypass, passagens por baixo de subterrâneas também, né, por baixo das estradas. Então aqui são fotos, né, de armadilha fotográfica mostrando que os animais cruzam. A gente tem outra opção, que é o que tem sobrado muito no Brasil, que são os corredores formados de mata ciliar, pessoal. Por quê? Porque a lei obriga, né, que a uma certa distância do rio seja mantida a mata ciliar, e isso acaba se tornando, veja, pessoal, um corredor interessante aqui para os organismos percorrerem as distâncias aqui protegidos pela vegetação. Então, vocês podem ver nesse protótipo aqui também, ó, um corredor de mata ciliar. Aqui do Rio Araguaia, vejam só, pessoal, aqui tudo área modificada, área plantada, soja, e aqui, por causa da legislação do Código Florestal, né, existe a manutenção da mata ciliar e ela acaba se transformando num corredor para fauna e flora também. Existem os corredores de biodiversidade, pessoal, da Mata Atlântica, que é uma proposta aqui de manter várias unidades de conservação em manchas aqui. Então aqui seriam como se fossem os corredores um pouco maior que o corredor de biodiversidade, porque olha, pessoal, aqui está pegando muitas cidades, né? Pegando o Rio de Janeiro inteiro. Então a ideia seria manter a Mata Atlântica, suas principais manchas, conectadas nesses grandes corredores de biodiversidade, pessoal. Então esse aqui é um projeto que pretende, então o que seria em cada região aqui? A ideia é aumentar corredores, aumentar a conectividade entre as unidades de conservação que existem nesses grandes trechos aqui de remanescentes da Mata Atlântica, né, pessoal? Então chama corredor de biodiversidade. Então vocês viram com essas imagens que a gente tem diferentes escalas, diferentes tamanhos. Então eu tenho corredores ligando um trecho de estrada a outro, um corredor bem pontual, pequeno. Eu já tenho os corredores maiores, né, pessoal, que são os corredores de Mata Atlântica, tá vendo? De mata ciliar, tá ok? E eu já tenho numa escala, ó, tá vendo? Corredor de mata ciliar, já é uma escala espacial maior, mais ampla. E agora eu tenho numa escala muito maior, corredores de biodiversidade, já propostos aqui, pelo menos para o bioma Mata Atlântica, tá ok? Então, pessoal, só para recapitular, mesmo o corredor, sabe, pessoal, o corredor linear, o que vocês acham? Aumenta a conectividade estrutural, ou eu posso ter certeza que ele aumenta a conectividade funcional? Bom, ela é uma medida, né, essa técnica é uma medida para aumentar a conectividade estrutural,
obviamente deve ser planejado, pensado para espécies foco, deve ser planejado para o local onde eles mais tentam, né? Por exemplo, no caso das estradas onde os animais tentam cruzar. Então, é bom que ele seja pensado para espécies que estão em risco de extinção, espécies guarda-chuva. Só que a gente só vai ter certeza se o corredor está funcionando ou não depois que ele for implementado. E depois deve ser feito estudos para avaliar se os corredores estão funcionando ou não, viu, pessoal? Então, corredor é uma técnica para aumentar a conectividade estrutural. Isso a gente consegue ver que sim, aumenta a conectividade estrutural. Agora, se ele aumenta a conectividade funcional, isso tem que ser avaliado depois que ele for implementado, tá ok, pessoal? Então, vocês ficam com essa imagem aqui desse urso cruzando um corredor, um bypass por baixo de uma estrada, tá bom? Um abraço, dúvidas, vocês me escrevam e a gente conversa no encontro online. Tchau, tchau!